Isso aí, pastor Evaldo. Eu sei que com certeza, quando convidam o senhor, quando conversam com o senhor, as pessoas têm muito interesse na história do senhor em missões, na história do senhor como pastor, mas antes disso, existiu o Evaldo. E eu queria começar conhecendo o Evaldo. Antes do pastor, antes do missionário, quem era o Evaldo? Muito boa colocação, porque não existiria o Evaldo missionário sem uma história anterior, né? Deus, ele escolhe a gente, segundo a própria Bíblia, antes mesmo da gente nascer. Eu levo muito o exemplo de Jeremias, né? Que antes que viesse a existir na terra, Deus já o conhecia. Antes que ele fosse gerado no ventre da mãe, Deus já tinha escolhido ele e dado para ele uma missão. Então é interessante quando você já nasce com uma missão. Você nasce com uma missão. Eu quando nasci, meu pai morreu no ano que eu nasci. Meu pai, eu não cheguei a conhecer o meu pai. Quando meu pai morreu, minha mãe estava grávida. Então assim, meu pai morreu no ano que eu nasci. Eu nasci poucos meses depois da morte do meu pai. Então não tenho aquela figura paterna, né? Minha mãe, ela se perdeu muito na morte do meu pai. Ela era um tempo mais difícil, e as mulheres eram muito dependentes dos maridos, né? Economicamente, tudo. Era um tempo que a mulher ficava em casa. Ficava em casa, Cuidava né? de casa, dos filhos, e o marido provia. E meu pai tinha deixado pra gente uma boa condição. Minha mãe, 2 anos, no máximo, perdeu tudo. Não soube administrar, perdeu tudo. E as minhas lembranças da minha infância, ali nos meus 5 primeiros anos, são bem terríveis, porque minha mãe era mãe de santo. Eu morava dentro de um terreiro. Que isso? Literalmente dentro do terreiro. O terreiro era na nossa casa, né? E eu lembro assim, vagamente de muitas coisas que aconteciam, né? Pessoas que iam na nossa casa o dia inteiro. As noites inteiro, aquele som de tambor, aquelas festas. E era um terreiro grande, né? Que minha mãe era bem conhecida. E o senhor tinha essa idade de 5 anos, mais ou Ali, menos? 4, 5 anos, né? Vinha gente de todo lado, porque era um terreiro grande. Era uma referência na cidade, né? Era uma referência na cidade. Então vinha gente de tudo quanto era parte, pessoas de nome, pessoas de recurso. E as pessoas gostavam de trazer para mim presentes, né? E a gente que se envolve no sobrenatural, a gente acaba vendo o sobrenatural, né? Então, assim, para mim, aquela figura de ver demônios, literalmente ver, eu via isso com 3, 4 anos. A gente via coisas acontecer na nossa casa, que eu lembro com as minhas irmãs, às vezes a gente conversa, que às vezes a gente assistia em filmes que parece mentira, né? Coisas de brinquedos andarem sozinho na casa, e a gente criança vê, e a gente não tinha medo, porque para nós era natural, não era sobrenatural, né? A gente vê os brinquedos se moverem sozinho na casa, escutar vozes. Eu lembro vagamente que havia um senhor, que era um outro pai de santo também bem conceituado na cidade, que ele vinha ali a cada 15 dias nos eventos que aconteciam na minha casa, e ele baixava, eles o termo baixar, né? Tinha uma entidade que vinha lá sobre ele, que sempre me dava presentes. Ele mandava me procurar. Onde é que tá o menino, tal? E aí ele mandava comprar, tirava dinheiro do bolso na hora, possuído por essa entidade, e mandava que alguém fosse no comércio comprar balinha, comprar doces, comprar chocolate, porque era para mim, né? Pastor, em alguns momentos eu vou entrando naquilo que o senhor vai falando pra gente ir me esmiuçando essas coisas. Por que é interessante o senhor falar disso? Porque as pessoas hoje não acreditam mais nisso. O senhor percebe isso hoje? As pessoas não creem mais que isso é real. O mundo espiritual é real. É real e hoje está muito forte, né? Hoje está muito forte. Hoje a
a magia negra, a Umbanda, elas estão crescendo muito. Estão em destaque, né? Estão em destaque. Hoje você vê, por exemplo, até algum tempo atrás, era coisa pra gente velha. Hoje você vê muitos jovens, sim, você vê muitos adolescentes. Hoje tem na internet aí destaques. Sim. Umbanda, Quimbanda, de religiões afro. Em destaques mesmo. E jovens, como o senhor falou, sim, jovens. Eu acompanho por... A gente tá sempre envolvido nessa questão, a gente acaba... Sim. E as pessoas mandam pra gente vídeos de pais de santo incorporados abertamente na internet, assim... Aquilo que escandalizava antes, hoje é natural. Hoje tá moda, né? Você vê muitos jovens, muitos adolescentes, jovens, pré-adolescentes ali. E hoje, por exemplo, para onde você vai ver pequenos terreiros, né? Sim. No meu tempo de criança, eram grandes terreiros. Sim. Eram lugares que reuniam, assim, centenas de pessoas. Grandes. Que você começava ali 6 da tarde e até 6, 7 da manhã, com muita comida, com muita dança, com muita festa, com muita gente. Hoje os terreiros são lugares pequenos. Sim. Né? São lugares pequenos que reúnem aí talvez 100 pessoas no máximo. Talvez existam alguns grandes, mas assim que, como eu via, que reunia centenas de pessoas... Talvez seja uma realidade do Sul, né? Eu falo isso. Eu nasci no Nordeste, eu nasci em Teresina, no Piauí, e lá é muito forte, né? Pelo menos no meu tempo de infância, era muito forte. Hoje o evangelho é mais forte, mas nesse tempo era assim. Então, nesse período aí, tinha essa entidade que vinha, que me dava presentes, que quando esse pai de santo era possuído, ele mandava ir no comércio buscar doces, balinhas para mim. E minha mãe conta que numa dessas ocasiões, eles chegaram a me oferecer, né, a colocar-me como o substituto o dia de amanhã da minha mãe, né? Então, fui oferecido em uma cerimônia, né, para que o dia... Quando criança. E aí, quando eu completei ali 5 anos, eu tinha 5 anos de idade, um pai de santo também muito famoso da nossa cidade, ele se converteu ao evangelho. E ele era muito, muito próximo da nossa família. Ele sempre via assim, não precisávamos de alguma coisa, nos ajudava. Minha mãe era viúva e tal. E ele vinha com a esposa e perguntava se estava faltando alguma coisa. Sempre trazia algo. E, de repente, ele sumiu das reuniões, né? Sumiu dos encontros e tal. E, passado algum tempo, eu lembro bem, quando ele chegou na nossa casa, fez uma visita. Quando minha mãe falou, você sumiu, tal. Aí ele falou, não, é que eu agora sou crente.